Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e vim dessa vez conversar com vocês sobre um livro que eu li este mês de julho e gostei bastante, que foi Cartucha de Parma. Eu tô gostando dessas duas edições aqui, uma em francês e outra em português, porque eu li as duas, né? Eu revezava entre uma e outra, cotejava muitas vezes, porque essa edição aqui do Círculo do Livro, ela tá uma edição boa, a tradução tá boa e ela tem muitas notas, né? Coisa que aqui no francês não tem. Então, assim, muitas notas esclarecendo sobre o contexto histórico, né? E que é bem importante porque essa obra se passou, eu não sei quando ela foi escrita, mas a história se passa no período das guerras napoleônicas. Então, assim, qualquer informação, qualquer notinha a mais sobre o contexto histórico ajuda bastante. Então, vamos à obra. Cartucha de Parma, de Stendhal. Stendhal é o autor de O Vermelho e o Negro, que é um livro bem famoso e é um dos meus livros da vida, né? E por isso que eu fiquei bem interessada em ler mais uma obra dele. Gostei? Gostei. Gostei bastante desse, mas eu ainda prefiro O Vermelho e o Negro. Aliás, as duas obras têm muito em comum, né? Tem muitas características em comum que eu vou apontar depois. No blog eu já tenho um post com uma resenha do Vermelho e o Negro, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se alguém tiver interesse em ver. A Cartucha de Parma. Como é a história? A história se passa no período das guerras napoleônicas e o herói da história ele é italiano, né? A boa parte da história se passa em Parma, por isso tem esse nome, a Cartucha de Parma. Mas no comecinho não. O que acontece? O Fabrício Del Dongo, ele é o herói dessa história, e ele morava na Itália e cresceu, foi criado por um período pela tia dele em outra cidade. Só que depois ele teve que retornar para casa quando ele já era adolescente, convivia com a família. E ele é um jovem assim, sonhador, ingênuo, de origem nobre, é bom dizer, estava esquecendo de dizer isso. O pai dele é marquês, a tia dele era condessa, essa tia com quem ele morou. Então assim, ele é bem nascido. Só que ele era ingênuo, assim, meio desapegado também das coisas, e ele era grande admirador de Napoleão Bonaparte. Aí está o primeiro ponto em comum que ele tem com o Julien Sorel, do Vermelho e o Negro, que também era grande admirador de Bonaparte. E aí, como admirador de Bonaparte, ele vai lutar na Batalha de Waterloo. Só que o francês, ele falava francês com sotaque, as pessoas logo perceberam que ele era, né, não era francês, que era italiano, e isso gerou muita desconfiança. Começaram a desconfiar de que ele era um espião, né, como é que fala? Um infiltrado, um espião. Ele acabou sendo preso, passou por maus bocados, enfim. E a tia dele, que tinha desenvolvido como é que eu vou dizer, uma grande afeição, né? Pelo menos no começo é só afeição por ele, ela acaba o ajudando, ela é a figura assim, um anjo da guarda dele, que tá sempre ali, pairando, sempre ajudando ele em todas as confusões em que ele se mete em várias. Por ingenuidade, acho que a maior parte por ingenuidade. Só que ele é preso, ele é solto e a tia vai tentar socorrer, usa de influência dela. Essa tia dele se torna viúva, né? O marido dela é assassinado, o conde de Pietraneira, ela é condessa de Pietraneira. E quando ela fica viúva, acho que ela volta a morar com o irmão, que é o pai do Fabrício, né? E passa tardes lá com eles, né? Fica lá com a família até que o Fabrício vai para Waterloo. E aí quando ele começa a se meter em confusão, ela tenta ajudá-lo. E o que essa mulher faz no decorrer dessa obra toda para ajudar o Fabrício é uma coisa que, sei lá, acho que hoje ninguém faria isso. Ninguém faria isso. Uma coisa que ninguém que faria isso. Só sei que, só para resumir a história, também para não dar muito spoiler, ela se torna amante de um conde, do Conde Mosca. Ela se casa com um marquês lá, um casamento de fachada, ela se torna a marquesa de Sanseverina.
E aí ela tem muita influência em Parma, né? Ela passa a ter muita influência em Parma, influência direta com o príncipe, a família do príncipe e tal. E muito poder e passa a ter muito dinheiro. E enquanto isso, paralelamente, Fabrício vai se metendo em confusão. Porque ele fugiu da prisão, porque ele foi preso por, né, ser considerado espião, fugiu da prisão. E aí ela vai escondendo ele, vai camuflando as coisas, fugiu da prisão, depois se meteu em mais confusão. E ela sempre protegendo, até que ele comete um crime em legítima defesa. E a coisa começou a ficar preta pro lado dele. E aí ele, que já era foragido, a coisa começou a ficar preta. E o que ela passa a fazer também para defendê-lo é uma coisa, assim, resumindo, ela lança a mão de dinheiro, ela se aproxima de pessoas foragidas da polícia. Tudo isso para tentar ajudar o sobrinho, que é preso, depois ficar lá enclausurado. Ela, em troca de favores sexuais, ela faz bastante coisa também, ela busca conchavos, mas isso por quê? Porque ela é apaixonada por esse sobrinho, né? Depois que ela o viu, grande já, quando ela ficou viúva e retornou a morar com o irmão, voltou a morar com o irmão, o Fabrício já era adolescente e ela ficou perdidamente apaixonada por ele, e ele acreditava também estar apaixonado por ela. Né? Eles se davam muito bem e tal, e é por isso que ela faz loucuras por ele. Só que, quando ele vai preso por ter cometido esse crime, ele acaba se apaixonando pela filha do que eles chamam de governador, que é o responsável lá da prisão, do lugar onde ele fica, e ele mora lá com a filha, então ele acabava vendo a filha sempre. Só que esse governador, né, o responsável pela prisão, é do partido oposto ao partido político da Condessa, que agora já é marquesa. E é por isso, agora eu vou falar o que eu acho desse livro, assim, o que eu acho que é crucial nesse livro. Não é história de amor, não é um romance sem história de amor entre ele e a Condessa ou ele e a outra moça. Não, o que pra mim é mais forte nesse livro são os conchavos políticos. Porque o que essa Condessa faz, né? As artimanhas políticas, as tramóias políticas de fazer intriga com a oposição, de lançar mão disso, favor sexual para aquele, não sei o que, de lançar mão de fortuna, para salvar a vida do sobrinho dela, que já corria risco na prisão. Por quê? Porque ele era parente dela, ele era assim, um representante do partido oposto. E ele realmente corria risco na prisão. Então, ele foi condenado por um crime que ele cometeu em legítima defesa, né? Numa situação normal ele seria libertado. Mas como havia uma questão política ali, ele ficou preso e ele realmente corria risco de vida. Então a Condessa Marquesa, né, foi ao desespero. Só que como ele se apaixonou pela moça, ele também já não queria ser libertado ali da prisão. E eu acho que eu não posso contar mais nada, sem dar spoiler. Eu vou parar por aqui. Mas outra coisa que eu quero também ressaltar nessa história é o narrador. O narrador, ele passa a maior parte do tempo, é uma narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente, só que ele passa a maior parte do tempo assim, imperceptível. Mas em alguns momentos ele manipula, ele aparece. E até se refere a si mesmo em primeira pessoa, né? Ou então ele fala diretamente com o leitor, que é um recurso muito comum no século XIX, né? Muitos autores faziam isso, Victor Hugo, Balzac, Stendhal. E aí ele passa, não vamos cansar o leitor ao descrever essa parte, não, o leitor deve estar pensando agora, não deve estar entendendo porque isso aconteceu aqui, mas nós vamos explicar, sabe? Esse tipo de narrativa. Só que ele não faz isso o tempo todo como o Victor Hugo faz, por exemplo, em Os Miseráveis. Ele faz assim pontualmente, né? Em alguns momentos. O que eu gosto bastante, né? Porque eu acho que traz o leitor para dentro da obra. Eu me sinto mais próxima, né, do que está acontecendo ali. E uma outra... agora sim, falar das outras características interessantes, similares ao Vermelho Negro. Assim como em Vermelho Negro, o Fabrício Del Dongo, desse livro,
Ele também, né, se acredita apaixonado por uma senhora, por uma mulher mais velha, muito bonita, que é a tia dele, da mesma forma que o Julian Sorrell também se envolveu, e ambas casadas, né, com a Madame, esqueci o nome da senhora mais velha lá que ele se envolveu. E depois acaba também se apaixonando por uma moça bem mais nova. Aconteceu isso nas duas histórias. O que mais aconteceu nas duas histórias? Os dois, sem nenhuma vocação religiosa, acaba em determinado momento da obra, em pequenas passagens, acaba, pelo menos no caso do Vermelho Negro, né, num momento curto assim da obra, eles têm muita proximidade com a carreira religiosa, acaba se ingressando na carreira religiosa sem vocação, é mais assim, para salvar a pele, digamos, né? Então isso acontece nas duas obras. E eu acho que de principal é isso, né? Principal é isso. E eu não vou contar mais, porque senão vou dar spoiler, mas assim, vou resumir as minhas impressões e expressões. Gostei bastante dessa obra, das duas edições, né? Gostei bastante e eu recomendo a leitura. E embora ele seja, essa edição aqui é de bolso, mas não tem espaçamento, assim, nem isso para quem lê francês, queira ler. Essa edição tem mais de 600 páginas. E essa edição em português tem mais de 400, mais de 500 páginas. Tem mais de 500 páginas. Mas é uma leitura fluida, você não demora para ler. É uma leitura, eu acho que um texto bem escrito, né, principalmente romance, é um texto que te conduz. O leitor é conduzido, assim, vai lendo, sem nem ter tempo para isso, mas vai lendo, assim, desembestadamente. Esse livro faz isso com a gente, né? Então eu li ele num período bem mais curto do que eu imaginava que fosse conseguir, por conta disso, por essa habilidade narrativa. Então, recomendo, mas eu ainda prefiro Vermelho Negro. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, não esquece de curtir para ajudar a compartilhar. Se inscreva no canal que eu vou gravar vou comentar sobre vários livros. A maior parte dele clássicos, porque eu tô numa pegada assim mais de leitura clássica, para ler um monte de coisa que eu tenho aqui já acumulada, tá? Mas eu também leio outras coisas, né? Eu adoro HQ, leio coisas mais contemporâneas também, tá bom? Se inscreva no meu canal e não deixe de participar, de comentar, curtir sempre, tá bom? Tchau, tchau!